Nós estamos nessa série Espiritualidade na Prática, e é uma série que fala sobre a proposta de vida de um discípulo de Jesus. E lá no primeiro século, na época em que Jesus ensinou os seus discípulos, existiam vários rabinos, todos eles ensinavam, e tinha aquele ditado que dizia que você deve andar tão próximo do seu mestre que você seja coberto pela poeira dos pés dele. E é por isso que a gente tem essa imagem. E essa nossa intenção de que nós sejamos também cobertos, de alguma maneira, pela poeira dos pés de Jesus, do movimento que Jesus faz nesse mundo. E nós temos falado ao longo dessa série que há 3 objetivos centrais para a vida de um discípulo. Você lembra quais são? Vai lá, me ajuda. Estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que ele faz. Veja só, estar com Jesus é o ponto fundamental do discipulado, a gente começa por ali. Tornar-se como ele é uma consequência de se estar com ele, mas o destino final não é apenas se tornar como Jesus, no seu jeito, na sua moralidade, no seu amor. Não. Um discípulo do primeiro século sabia que seguir um mestre tinha como objetivo final fazer o que o seu mestre faz. Agora, veja, nós temos um problema muito sério em 2025. A gente é influenciado por uma época que vem sendo construída ao longo dos últimos séculos, de que algumas verdades ou algumas questões que antes eram de fórum público, que eram questões normativas coletivas, agora não são mais. A gente valoriza muito, e você conhece essas palavras, a gente valoriza muito a individualidade de cada pessoa. E ao valorizar a individualidade, as verdades também passam a ser relativas, individuais. Aquilo que você pensa pode ser diferente do que eu penso, e está tudo bem. E quando a gente olha para um cenário em que a gente é convidado a estar com o mestre, tornar-se com o mestre, essas duas questões a gente consegue levar numa boa. Porque estar com Jesus é uma coisa que eu faço no meu íntimo. É uma coisa que eu faço porque eu tenho vontade de participar de uma comunidade cristã. É uma coisa que eu faço porque eu vou para o meu quarto para orar, para ter tempo junto com Jesus, para ler da palavra de Deus. Ninguém vai se ofender se você fizer isso. Tornar-se como mestre também não é um problema, porque afinal de contas esse é um processo quase que particular. A gente vai se tornando, a gente vai sendo transformado, Jesus vai lapidando quem nós somos com o passar do tempo. Agora, quando nós tocamos no assunto de fazer o que Jesus faz, aí, meu amigo, se torna um pouco mais complicado, porque já não diz mais respeito a você. Isso já extravasa do âmbito individual. Isso significa que aquilo que você faz, as suas ações, as suas práticas e o seu jeito de agir nesse mundo,
fazendo o que Jesus fez, necessariamente alcançam outras pessoas. Essas práticas vão invadir vidas de outras pessoas e outras realidades. E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque assim, a gente está tranquilo em estar com Jesus e tornar-se como Ele. E não é provocativo para nós, não é desconfortável. Mas ir um passo além e fazer o que Jesus faz, já começa a complicar um pouquinho. Hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre isso. A gente quer descobrir como é que Jesus nos ensina a fazer o que Ele faz. E quando nós olhamos para as Escrituras, a gente percebe que Jesus faz lá no primeiro século algo que os teóricos de treinamentos, hoje, agora, nos tempos atuais, de 1980 para cá, chamam de liberação gradual da responsabilidade. Vê se você já viu isso, às vezes, no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha, quando alguém vai dar um treinamento, existe um passo a passo. O treinamento sempre funciona mais ou menos dessa maneira. Quem está treinando, faz e o aprendiz observa. Eu faço, você observa. Em segundo lugar, eu faço e você ajuda. Em terceiro lugar, você faz e eu ajudo. E em último lugar, você faz e eu observo. Esse é o passo a passo de um treinamento, de uma liberação gradual de responsabilidade, segundo os teóricos do nosso tempo, que Jesus já fazia no primeiro século, tá? E quando a gente passar pelos textos bíblicos de hoje, eu queria incentivar você a perceber Jesus fazendo esses movimentos. Pode ser? A intenção de Jesus com os discípulos do primeiro século nunca foi só uma transformação para que eles fossem mais zen, para que eles fossem mais tranquilos, mais mansos. Isso é obra de Jesus na nossa vida também. Mas a intenção de Jesus com os discípulos do primeiro século e com nós, discípulos em 2025, é de que nós façamos o que Ele faz. Convido você para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. A gente vai ter uma jornada nas Escrituras hoje. Mateus 4, versículo 18, diz assim: enquanto Jesus andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Ali Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Quando a gente lê esse pescadores de gente, parece que Jesus está tentando ser meio legalzão, assim. E aí, pessoal, vamos pescar gente, assim? Um negócio meio brega. Agora, pescadores de gente, para o pessoal daquela época, eles sabiam o que isso queria dizer. Os maiores mestres do tempo de Jesus recebiam um elogio que era assim: poxa, você sabe pescar gente. Você fala de uma maneira que as pessoas ouvem e elas são influenciadas pelo que você diz. Você sabe pescar gente. Quando Jesus realmente é esperto ali o negócio, né? Chamar pescadores para ser pescadores de gente. Mas era muito mais do que aparentemente significa para nós. Quando Jesus chama Simão Pedro e André, Jesus já está chamando eles para um resultado final. Vocês vão ser mestres, vocês vão pescar gente lá no final, vocês também vão ensinar. Venham, eu vou ensinar vocês a fazer o que eu faço. É o que Jesus está dizendo. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vai seguir aqui um pouco adiante. Depois disso, Jesus chama mais alguns discípulos, logo na sequência, enquanto ele ainda estava na praia. E esses discípulos começam a andar com Jesus e existe uma multidão que vai se aproximando de Jesus.
e Jesus vai ensinando. E se você for olhar na sua Bíblia, se você tiver a Bíblia física, aí você vai chegar no capítulo 5, a gente está no capítulo 4, né? Você vai chegar no capítulo 5 de Mateus, em que tem o Sermão do Monte, que ocupa alguns capítulos ali na sequência. É Jesus mostrando o manifesto de como um discípulo vive no reino de Deus. Mas outros discípulos vêm depois disso, porque Jesus continua indo e chamando pessoas. Por isso, pula lá para o capítulo 9, certo? Nós vamos ler os versículos 9 e 10, que dizem assim: enquanto Jesus caminhava em movimento, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Gente, Mateus aqui é um pouco diferente dos pescadores que Jesus chamou lá atrás. Jesus está chamando gente de todo tipo. Agora, Jesus está chamando para quê? Para ensinar eles a fazer o que ele faz. Mateus era um traidor do povo judeu. Mateus trabalhava para o Império Romano cobrando impostos do povo judeu. Ele é o equivalente ao informante, um judeu informante do partido nazista na Segunda Guerra. Era terrível. Todo judeu tinha ódio dele. E Jesus chamou Mateus. E é curioso porque você vê Jesus chamando todo tipo de pessoa para o mesmo fim. Você percebe isso? Às vezes a gente já se coloca numa posição de não poder fazer muito o que Jesus fazia, porque a gente não tem condição. Esse movimento de Jesus, veja só, ele é escandaloso. Não é à toa que os religiosos da época, a Bíblia continua dizendo, né? Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Por que os fariseus e religiosos estavam incomodados? Porque eles sabiam que Jesus estava chamando gente para fazer o que ele faz. Que rabino em sã consciência, com algum pensamento decente, iria chamar um traidor para fazer parte do seu grupo de aprendizes? Sabe, o convite de Jesus para aqueles discípulos e para nós é um convite maravilhoso e escandaloso, porque ele tem um objetivo final: seus aprendizes fazerem o que ele faz. E não há pré-requisitos. Não importa o que você tenha para oferecer, isso não está em discussão. E aqui, queridos, você percebeu até agora um padrão? Um Jesus que caminha, que se movimenta, que está indo ao encontro de pessoas e que está chamando pessoas para estarem junto com ele. A gente vê isso acontecer vez após vez nas biografias de Jesus, nos evangelhos. E eu quero chegar com você ainda nesse capítulo 9, que a gente acabou de ler, logo depois desse convite para Mateus. A gente chega num momento crucial daquilo que Jesus está fazendo. Olha a construção que vem sendo feita por Jesus com seus discípulos, e daqui em diante a gente vai ficar um pouquinho mais nesse texto para entender ele um pouquinho melhor. Veja só, lá para o final do capítulo 9, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas. Jesus era um mestre, a ocupação de Jesus era ensinar, e ele fazia isso, por isso ele ia pelas cidades ensinando. Isso era a ocupação que Jesus tinha nesse momento. E enquanto ele vivia a ocupação dele, ele ia como? Ele ia anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Olha as duas coisas caminhando juntas.
quando viu multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus era movido por compaixão. O texto continua: disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, tem uma multidão, mas os trabalhadores são poucos, eu sou só um. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. E aqui, se você estivesse num momento devocional na sua casa, lendo a Bíblia, ou geralmente numa pregação tradicional, aqui encerra o capítulo. E quando encerra o capítulo, o que você faz? Você fecha a Bíblia, você para de ler. Mas a história não para. Capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Os trabalhadores são poucos. Para quem Jesus recorreu? Para os seus discípulos. E aí, nesse momento, ele chama os 12 apóstolos. Dá uma olhada. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Simão, depois André, irmão de Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João. Esses 4 ele chamou na praia, né? Foram os primeiros. Filipe, Bartolomeu, Tomé. E olha só, quem está lá? Está Mateus, contra todas as probabilidades. Para não ficar dúvida se é o mesmo Mateus, ainda diz: Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. E aí, olha só, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Esses têm prioridade agora. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Jesus está aqui num momento que ele está dizendo: agora vocês vão enquanto eu ajudo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Jesus fala com eles ali. Eles vão ter um tempo depois de dar um feedback, como é que foi, tem algum ajuste para fazer. Jesus está no treinamento. Eles ouviram, eles ajudaram, e agora Jesus os envia com a ajuda dele. Sabe, a gente tende a ignorar nas Escrituras essas partes que não entendem muito na cabeça nossa, de que pessoas receberam poder para curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. A gente nem gosta de falar demônio. A gente gosta de falar que o clima está pesado, está meio obscuro, né? Mas a gente não gosta de falar de demônio. A gente tende a ignorar porque a gente racionaliza demais e não cabe na nossa compreensão essas coisas. E a gente é cético de que algum dia a gente vai conseguir. Deixa eu já adiantar para você, você não vai conseguir. Porque a gente não consegue mesmo. Mas o convite de Jesus para nós é que através da obra dele na nossa vida, a gente seja enviado para fazer isso. Enquanto a gente pensa a respeito de fazer o que Jesus fez, pode ser que exista uma resistência da nossa parte, porque a gente olha e diz assim: pô, Jesus conseguiu fazer isso porque Jesus era Deus. Jesus era Deus, eu não sou, eu não vou conseguir fazer o que Jesus fez. Mas perceba que a gente não usa o mesmo argumento para falar dos discípulos, que também fizeram. A gente não fala que Pedro era Deus. Mas para frente na Bíblia a gente vai ver que Paulo fazia milagres e a gente não diz: Paulo era Deus e é por isso que ele fazia. Queridos, quando Jesus entrou nesse mundo, quando Jesus veio na missão dele, ele veio como completamente humano. Ele tinha uma cartinha de passe livre para ser Deus e ele rasgou ela, deixou de lado. E ele não se usou disso. A gente lê nas Escrituras que Jesus se libertou de tudo aquilo
que ele tinha privilégios como Deus. E ele entrou nesse mundo como completamente humano. O que Jesus tinha e o que os discípulos, também humanos, tinham para conseguir fazer o que eles fizeram? Eles tinham músculos super espirituais? Eles tinham o Espírito Santo. E a notícia para nós hoje é que o Espírito Santo também nos alcança em 2025. Olha só, John Mark Comer diz assim: os escritores do Novo Testamento chamam Jesus de o protótipo, o primeiro de um tipo totalmente novo de ser humano. Quem Jesus foi no seu tempo na Terra é uma versão antecipada de quem temos o potencial de nos tornar quando estamos nele. Jesus é o modelo perfeito de ser humano, gente. Essa é a ideia de ser humano que Deus quer que nós sejamos. E quando nós somos empoderados pelo Espírito Santo, a gente pode fazer aquilo que Jesus fez. Antes de a gente voltar para o texto bíblico e entender um pouquinho mais, eu quero ter um tempo de oração com vocês, porque essa não é uma conversa que depende de eu falar e te convencer. Essa é uma conversa que depende de nós estarmos em comunidade, submissos ao Espírito Santo, para que Ele nos ensine e nos abasteça. Ora comigo. Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós agora, não só para que a gente aprenda a fazer o que o Senhor fez, mas para que a gente consiga assimilar isso na nossa cabeça, que é uma coisa muito difícil. Nos ensina nesse momento, Pai, e nos transforma para que a gente seja um discípulo verdadeiro, não percorrendo até a metade do caminho só o processo de discipulado, mas até o final. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês hoje, voltando para o nosso texto, a respeito de 3 pontos bem práticos de fazer o que Jesus fazia. Mas antes de eu entrar nesses 3 pontos ainda, talvez essa seja a primeira vez que alguém está chegando aqui no Ático e não ouviu as mensagens anteriores, e mesmo que você tenha vindo e tenha participado das mensagens anteriores, você precisa lembrar de uma questão. Que antes de qualquer coisa, antes de fazer o que Jesus faz, você precisa se alimentar da vontade de Deus. Isso não está transparente no texto que nós lemos? Isso está um passo antes do texto que nós lemos, mas a gente não pode ir adiante sem falar disso. Jesus se alimentava da vontade de Deus. Veja só, em alguns lugares a gente vê dos evangelhos, Jesus falando: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Ou lá em João 6, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Antes de Jesus andar, ensinar, curar, proclamar o reino, Jesus se alimentava da vontade de Deus. Jesus se alimentava da vontade do Pai. Ah, mas Jesus, ele era automático. Gente, eu acho que não era, não. Se você olhar as Escrituras vendo um Jesus humano, que sentia fome, que sentia sono, você vai ver um ser humano que tinha vontades. Se você olhar Jesus lá no jardim do Getsemane, antes de ser crucificado, ele ora para Deus e diz assim: que não seja feita a minha vontade. Ou seja, Jesus tinha vontades, mas ele matava essas vontades para fazer a vontade do Pai. Nós temos muitas vontades. Você e eu temos muitas vontades e é muito fácil a gente se deixar levar e seduzir por essas vontades. Vontade de ter coisas, vontade de fazer coisas, de experimentar coisas, vontade de sermos bem relacionados com outras pessoas. Às vezes a nossa vontade de ser aceito pelos outros é o que determina as nossas ações. A gente tem muitas vontades. A minha pergunta para você é: que vontades você faz? Porque para fazer o que Jesus fez, você precisa começar fazendo o básico,
que Jesus fazia, que era se alimentar da vontade do Pai. Esse ensino permeou as nossas últimas semanas aqui sobre estar com Jesus e tornar-se como Ele. Que vontades você faz? Se você faz só as suas vontades, você não vai fazer as vontades de Deus. Esclarecido isso, a gente pode seguir. Vamos para os nossos 3 pontos? Esse primeiro ponto, sobre o que Jesus fazia e que você deve fazer também, eu tenho certeza que você vai gostar. Em primeiro lugar, coma e beba. Tem gente que está de dieta, pensou assim, vou começar segunda-feira, daí vê o pastor da igreja e diz, coma e beba. Veja só, estamos começando pelo mais fácil, né? Parece zoeira, mas Jesus comia e bebia. Jesus se relacionava intencionalmente através das refeições dele. Lá no Evangelho de Lucas, que é uma biografia de Jesus, é curioso quantas vezes Jesus está em refeição. Algum teólogo uma vez falou que no Evangelho de Lucas, Jesus ou está numa refeição, ou ele está vindo de uma refeição, ou ele está indo para uma refeição. Jesus está o tempo todo comendo e bebendo com pessoas. Não é à toa que chamaram ele de comilão e beberrão. Mas a proposta de Jesus, olha só, aqui talvez a gente separe, né? Porque até aqui está muito fácil. A proposta de Jesus não é a comida e a bebida em si, mas é comer e beber com acolhimento. O propósito não é o que está em cima da mesa. O propósito é o alimento que não está ali, fisicamente presente. Jesus se sentava à mesa com pessoas como estratégia para individualmente mostrar o reino de Deus. Jesus tinha as grandes pregações que falavam que o reino de Deus está perto, mas as conversas transformadoras mais intensas que nós vemos nos relatos bíblicos acontecem um a um com Jesus e muitas vezes ao redor da mesa. Olha só, do texto que a gente leu, voltando, né? Lá em Mateus 9, versículos 9 e 10, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus. Ele chama Mateus e diz que depois, mais tarde, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Jesus está ensinando para os seus discípulos o valor e a importância da mesa. E não da mesa para eles sentarem entre eles e vamos comer um cheeseburger aqui. Não, de sentarem à mesa com quem talvez eles nunca sentariam de outra maneira. Essa cena se repete tantas outras vezes nos relatos da vida de Jesus. Jesus ele tinha uma missão para cumprir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Jesus tinha uma tática para o 1 a 1, que era o Filho do Homem veio comendo e bebendo. O que a gente vê Mateus relatar como algo que Jesus fazia, Lucas mostra que era algo sistemático na vida de Jesus. Se a gente voltar para o John Mark Comer, ele vai dizer o seguinte: para o rabino Jesus, as refeições, olha que legal, as refeições eram um sinal da grande recepção de Deus no reino. Não era uma forma de manter as pessoas do lado de fora, mas de convidá-las a entrar. Veja só, quanto mais tempo de fé e de caminhada cristã nós temos, mais fácil a gente pega e vai excluindo pessoas para fora das nossas mesas. Porque a gente quer se relacionar com a nossa patota crente. Quando Jesus convidava pessoas para a mesa, porque isso era um sinal do acolhimento do reino de Deus para essas pessoas. O versículo 36 diz assim: quando Jesus viu as multidões, teve o quê? Compaixão delas. Jesus era movido por essa compaixão pelas multidões e pelas pessoas que ele encontrava. E essa palavra compaixão, o original o grego, ele vai dizer que isso é um movimento lá nas entranhas, é uma sensação visceral, que você não racionaliza, nossa, que peninha de tal pessoa. Não, era, cara,
era de embrulhar por dentro. Eu preciso ir ao alcance dessas pessoas. Por que Jesus fazia isso? Porque a vontade do Pai fazia Jesus ver pessoas com um amor tão profundo que não cabe dentro de um ser humano. Algumas pessoas precisavam de cura física e Jesus as curava. Algumas pessoas precisavam de libertação e Jesus as libertava. Mas vejam, algumas pessoas precisavam de acolhimento e conversa. E o que Jesus fazia? Comia com elas. Quantas pessoas em volta de nós precisam de acolhimento do reino de Deus? Eu pergunto para você, gente, isso daqui é muito difícil de fazer? Parece um milagre muito grande? Não é. Se você não tem dinheiro para encomendar uma pizza, vai no dogão, toma um chimarrão, faz um chá. Não é nem questão do que está em cima da mesa. A questão é o alimento que você tem, empoderado pelo Espírito Santo, o alimento que eu e você temos para compartilhar, que não é o alimento que está sobre a mesa. Diante disso, duas perguntas para você. Quais são as pessoas e realidades que você olha com compaixão, que você até se sente mexido, mas que você não faz nada a respeito? O Espírito Santo te mexe por dentro, mas você não faz nada a respeito. Que realidades e que pessoas são essas? E outra pergunta, quais pessoas e realidades poderiam ser transformados com uma pizza? Você já pensou nisso? Talvez tenha pessoas que estejam passando na sua cabeça agora. Se você está anotando, anote o nome dessas pessoas na margem aí para você não esquecer. Além de comer e beber de maneira acolhedora com pessoas, Jesus também contava a boa notícia do reino de Deus. Ou na linguagem bíblica, ele proclamava e anunciava o evangelho. Anunciava que o reino de Deus estava próximo. Versículo 35 de Mateus 9 diz, Jesus andava, ou seja, enquanto ele estava cumprindo suas tarefas, enquanto ele estava indo pelos povoados, ensinando nas sinagogas, ele anunciava as boas novas do reino. Você tem as suas tarefas também, você não é um rabino. Você talvez tenha uma profissão, bem entre aspas, e isso é uma coisa muito errada na nossa percepção muitas vezes, de que uma profissão pode ser secular. Você tem a sua ocupação, a sua profissão, os seus afazeres. Enquanto você está nisso, faça como Jesus, vá anunciando as boas novas do reino. Jesus fazia isso, mas não apenas fazia, quanto ensinava os seus discípulos a fazerem. Porque quando Jesus enviou os 12, ele enviou com as instruções, vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Essa palavra enviou tem a ver justamente com aqueles que são enviados, que pode ser traduzido como os apóstolos. E aí deu uma perdida na tradução, depois virou no latim algumas outras coisas, mas dessa raiz, dessa mesma palavra, vem todas essas outras expressões. A missão, ser missionários. Jesus enviou, Jesus mandou em missão, Jesus os fez missionários, assim como faz conosco, onde que a gente está. E ele diz, anunciem. Esse anunciar, para nós hoje, talvez se você for falar, eu vou fazer um anúncio, parece muito mais que você vai publicar alguma coisa no LX, né? Mas naquela época, anunciar tinha muito a ver com aquilo que os arautos faziam. Hoje a figura do arauto não existe mais. Os arautos eram pessoas que iam adiante de alguém importante até uma cidade e antes da pessoa chegar, diziam, fulano está chegando. Os arautos eram aqueles que iam com uma notícia para contar e chegavam em algum lugar e diziam, escutem, eu tenho uma coisa que vocês precisam saber. O arauto falava em voz alta. Vão e falem em voz alta que o reino dos céus está próximo.
Eu gosto muito da versão bíblica King James, em inglês, que no inglês fala que o reino dos céus está ao alcance. Nas nossas traduções em português a gente não vê dessa maneira. E não está errado. Mas aqui a gente pode compreender que o reino dos céus estava ao alcance. Por que o reino dos céus estava ao alcance daqueles que recebiam a notícia? Porque Jesus estava nesse mundo, e onde Jesus andava, sinais do reino se manifestavam. Quando as pessoas iam, quando os discípulos iam dizendo o reino dos céus está próximo, elas estavam dizendo assim, existe uma outra realidade na qual nós podemos viver, uma realidade na qual o Império Romano não importa, na qual os poderes políticos não importam. Uma realidade onde todo esse caos e essa maldade deixam de existir. Venham, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Essa é a proposta para o discípulo de Jesus. A questão é que todo mundo, todos nós temos sempre uma boa notícia ou um evangelho para contar. Todo mundo evangeliza. Não necessariamente com o evangelho de Jesus, preste atenção. Fique comigo aqui. Todo mundo conta alguma boa notícia sobre aquilo que gosta, sobre futebol. Eu não gosto de futebol. Ah, você viu quem ganhou o jogo? Uma boa notícia. Eu quero compartilhar com você. Você viu aquela nova série que foi lançada? Uma boa notícia. Eu quero compartilhar com você. Você viu que tal artista lançou um novo álbum? Qual é o evangelho que a gente prega? Gente, tem tanto evangelho. Tem o evangelho da tecnologia que facilita tudo. Você viu a nova atualização do ChatGPT? Tem os rituais, toma banho gelado pela manhã. Vou proclamar isso, isso faz com que você funcione melhor ao longo do dia. Faça jejum intermitente, levante alguma bandeira pelas minorias, use óleo essencial, seja fitness, adote um partido político. Gente, nós temos tantas boas notícias que a gente compartilha porque a gente as ama. A gente compartilha o que nós amamos. Todo mundo tem um evangelho, mas não necessariamente o evangelho de Jesus. Agora, a questão aqui é que a coisa que mais transforma nesse mundo é o evangelho de Jesus, que você é enviado para esse mundo para pregar. Minha pergunta para você é, qual é a boa notícia que você conta para as pessoas que estão próximas a você, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente familiar? Qual é a boa notícia que você carrega e que você leva? Jesus disse para os seus discípulos, vão e contem a boa notícia de que o reino de Deus está próximo. Qual é o evangelho que você carrega? Em terceiro lugar, o ponto 3. Terceiro ponto de hoje. Faça milagres que mostram o reino. A gente não é acostumado com isso, com falar de milagre. Na nossa própria teologia, às vezes a gente fica um pouquinho com medo de ultrapassar limites saudáveis. Mas veja só, Jesus, o que ele fazia? Ele ia andando, vivendo, fazendo a sua ocupação, e enquanto ele estava indo e anunciando as boas novas, ele fazia o quê? Ele ia curando todo tipo de enfermidade e doença. Esses dias atrás eu estava com os meus filhos, eu fui assistir uma animação chamada Orion e o Escuro. Você já viu essa animação? Se você não tem filhos, não assista, tá? Não vale a pena. Só vale a pena se você tem os seus filhos juntos, e esse é o privilégio do momento. Mas quando eu assisti Orion e o Escuro, tinha uma cena. O Escuro, na verdade, ele era um personagem que trazia a noite para o mundo. Ele ia circulando ao redor do globo, e onde ele ia passando, ele ia estendendo uma capa que ia trazendo a noite para que as pessoas descansassem, as pessoas sonhassem. E tinha toda uma coisa poética em volta disso. Muito legal.
Essa cena ficou na minha cabeça, gente, porque onde Jesus passava, parece que ele vinha com um manto arrastando o reino de Deus atrás dele, causando transformação. Causando transformação na realidade. Veja que esse processo de treinamento que Jesus dá para os seus discípulos envolve isso também. Jesus coloca os 12 discípulos em jogo. Vão fazer a mesma coisa. Vão anunciar que o reino está próximo. Imagine Jesus falando isso para você hoje. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Só para esclarecer, eu não estou dizendo para você fazer nenhuma loucura aí para algum necrotério hoje aqui e tentar alguma coisa, tá? Não é isso. Mas a questão é que onde os seus discípulos passavam, o reino passava. Olha só, tem um teólogo chamado Jürgen Moltmann que diz o seguinte, olha que legal isso. Os milagres não são uma intrusão na ordem natural, mas a cura dessa ordem. A gente não pode ver os milagres como uma invasão do divino aqui para colocar uma coisa bonita. Não. Os milagres são a cura de uma ordem que se desfez. Estamos tão acostumados com a morte, com a doença, com a injustiça e o caos, que nos esquecemos de que eles são os intrusos no bom mundo criado por Deus. Quando Jesus estava fazendo esses milagres, fazendo o que ele fazia, ele estava expulsando da nossa realidade aquilo que nunca deveria ter pertencido a ela, jamais. Que não faz parte da proposta de Deus para esse mundo. Doença, morte, impurezas, trevas não fazem parte do mundo que Deus criou. Nós, como discípulos enviados, levamos o mundo que Deus intencionou. Um ser humano cheio do Espírito Santo, como Jesus, inevitavelmente mudava a realidade. Veja só, onde Jesus ia, o reino se manifestava. Os sinais do reino acompanhavam. Não só a fala de Jesus era algo que transformava, mas o fato de ele estar lá transformava tudo. Você talvez ainda pense, poxa, isso é difícil demais para eu compreender. Como é que eu vou fazer milagres, Rubem? O que você está falando? Essa água não está fazendo bem para você. Gente, nós estamos lendo a Bíblia. Jesus nos envia para fazer milagres. E aqui eu quero ser cauteloso com o que eu vou falar, mas talvez alguns dos milagres que Jesus realizou no primeiro século não precisassem ser realizados hoje. Naquele tempo, alguém com lepra sofria de uma maneira tremenda porque era excluído da sociedade e numa doença incurável. Hoje não é assim. Hoje é um pouco diferente. A questão é, que milagres hoje você pode fazer sendo enviado por Jesus? Deixa eu inverter a lógica para tentar facilitar para você. Talvez assim ajude um pouco mais. A gente pensa que a gente fazer milagres é uma coisa impossível. Mas quantos de nós já recebemos milagres na nossa vida por causa de algum outro discípulo de Jesus que veio enviado e nos abençoou de uma maneira que para nós foi transformadora? Você já não passou por isso? Alguma situação na sua vida que você olha e diz assim, cara, naquele momento eu não tinha saída, naquele momento era o meu desespero, naquele momento estava tudo errado e de repente chega algum servo do Senhor, às vezes até alguém que você nem gosta muito, e fez alguma coisa na sua vida que você viu e disse, Deus, esse é o céu aberto aqui para mim agora. Quantos milagres você talvez já tenha recebido por pessoas humanas, assim como você? Não é pela nossa força que a gente faz. Se a gente pensar que em algum momento pela nossa força a gente vai conseguir, isso é ingenuidade. Você precisa matar isso, você precisa matar esse pensamento. Não vai conseguir mesmo, porque não é por você, não é por mim. Não somos nós. A gente
é portador do Espírito Santo, que age através de nós. E a minha pergunta é: que tipo de milagre você, portador do Espírito Santo, é enviado para fazer nas realidades pelas quais você anda e caminha e vive? Que tipo de milagres você é enviado para fazer? O que precisa ser ressuscitado, ou quem precisa ser ressuscitado de alguma maneira nessas realidades? Que relacionamentos, que casamentos? O que precisa de cura? O que fisicamente precisa de cura e o que não fisicamente precisa de cura, e que você é enviado como parte do processo de curar. Jesus, ele comeu e bebeu com acolhimento. Jesus anunciou a mensagem do reino. Jesus fez milagres e ele nos envia. E aqui a gente já tem lição de casa suficiente. Mas eu não posso encerrar o nosso tempo de hoje sem um disclaimer aqui, tá? Sem um esclarecimento. Para você fazer o que Jesus fez, você precisa ser abastecido pelo Espírito Santo. E isso se dá num ambiente de comunidade. Ah, Rubem, não estou entendendo. Vamos lá. Veja só. Quando Jesus os enviou, Jesus enviou os 12, é o texto que a gente leu em Mateus. A mesma história é contada em Marcos e Lucas. São 3 pontos de vista diferentes, complementares da história de Jesus. E no Evangelho de Marcos, quando a gente lê o mesmo relato, diz que Jesus os enviou de 2 em 2, não sozinhos. Se a gente pegar e pular lá para o final do Evangelho de Mateus, olha só o que está acontecendo. A gente vê uma outra conversa de Jesus, aqui está uma parte dela, a gente já vai ver a segunda, que Jesus se aproximou deles, disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem os novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê Jesus no estágio 4 do treinamento. Agora é com vocês e eu observo. Eu estou aqui, acompanhando. Eu sempre estarei com vocês. Vocês agora vão replicar o que eu fiz. Vocês vão ensinar de novo. Nesse mesmo momento, está escrito lá no livro de Atos que Jesus ainda esclarece para eles: vocês receberão o quê? Poder. Você e eu não temos poder em nós. A gente pode fazer algo porque vem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Gente, é muito especial isso no dia de hoje, não foi premeditado, mas hoje é o domingo de Pentecostes. É o dia em que a igreja celebra a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. É um momento em que a igreja primitiva, lá no primeiro século, recebeu poder do Espírito Santo. E a partir daí eles vão e se espalham e vão fazendo milagres, e vão anunciando. E eles repetem tudo que Jesus fez. A questão é que quando você lê o livro de Atos, você vê que esse derramamento do Espírito Santo, esse recebimento de poder por parte das pessoas, isso acontece num ambiente comum. Eles sempre estão juntos, em oração, submissos à palavra, na presença de Deus. Você não pode estar juntos sozinho. Faz sentido? O derramamento do Espírito Santo acontece sobre o povo de Deus através da oração, através da submissão à palavra, através dos momentos de adoração. É nesse momento que o Espírito Santo, é hoje, nesse momento que o Espírito Santo te capacita a ir pela semana, para ir enquanto está indo, anunciar, ter compaixão das pessoas, comer e beber e fazer milagres. Se a gente
leva para nós hoje daqui, que a gente precisa sair daqui fazendo milagres como Jesus fez, a gente vai cair num problema muito sério. Se a gente levar isso só para nós como responsabilidade. Porque o máximo que a gente consegue fazer é tentar ser bonzinho. E tentar ser bonzinho a longo prazo cansa. Vai chegar algum momento em que você vai dizer, cara, isso daqui é um fardo muito grande para eu cumprir. Eu não consigo fazer o que Jesus fez. A gente só consegue perceber que isso daqui é algo, uma proposta leve, quando a gente entende que nós fazemos parte de uma história maior. A gente estava conversando essa semana que fazia muito tempo já que a gente não trazia a grande história aqui. E eu quero trazer para você que está com saudade, e para você que nunca viu. Esse daqui é um diagrama que conta a história bíblica, mas a história do mundo, de ponta a ponta. Esse primeiro símbolo diz que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, e que não existia, na intenção de Deus, nada de mal para esse mundo. O mundo e a humanidade eram muito bons na linguagem de Deus, mas uma catástrofe aconteceu. E o ser humano se desliga de Deus. E a partir desse momento de desligamento, tudo que existe de ruim começa a acontecer. Toda catástrofe, todo problema, toda doença, toda morte começa a acontecer a partir daí. A história bíblica nos lembra que Deus não nos deixa reféns desse cenário. Deus desenvolve um plano a partir de um povo, de uma nação, para que através dessa nação venha quem? Jesus. E Jesus traga o reino de Deus para esse mundo e uma possibilidade de nós experimentarmos redenção. Agora, gente, onde é que nós estamos nesse cenário? Nós estamos aqui, ó. A gente é parte dessa história maior. Nós somos o povo de Deus em missão no mundo. A igreja, o A é o Adiático, que junto com várias outras comunidades cristãs são parte do movimento de Jesus, parte da missão de Deus nesse mundo. Qual a missão? A missão de anunciar que o reino está próximo. A missão de chutar para fora daqui tudo aquilo que não pertence a essa realidade. E a gente vai fazer isso até que hajam novos céus e nova terra e o reino possa ser plenamente visto, não só os pedaços dele. Enquanto nós estamos aqui como igreja, vivendo nesse tempo, você precisa entender que você é parte de um movimento. Cada um de nós está numa fase de vida diferente. Cada um de nós tem ocupações diferentes. Cada um de nós está numa fase de discipulado de Jesus diferente. Se você acabou de conhecer Jesus e começou a andar com ele agora, talvez seja a hora de você só sentar e ouvir dele. Mas se você já é um cristão há 5, 10, 15, 20, 30 anos e ainda está só se tornando como Jesus, talvez Jesus já esteja te empurrando para fazer algo mais. E talvez o Espírito Santo hoje de manhã esteja te dando um empurrãozinho assim, ó. Vai, meu filho. Você é enviado para esse mundo. Santa Teresa de Ávila diz assim: Cristo não tem corpo na terra, além do seu. São os seus olhos com os quais ele olha com compaixão para este mundo. São os seus pés com os quais ele caminha para fazer o bem. Suas são as mãos com as quais ele abençoa o mundo inteiro. Cristo não tem nenhum corpo agora na terra além do seu. Gente, vocês, cada um de vocês, assim como eu, assim como os outros membros dessa comunidade que não estão aqui, nós vamos enviados para lugares onde nós, indivíduos, somos as mãos e os pés de Jesus. Mas há uma ressalva nessa frase de Teresa de Ávila, porque a Bíblia fala que Cristo tem um corpo nesse mundo, né? O corpo de Cristo é a igreja. Veja só, Thomas Kelly fala o seguinte: a presença amorosa de Jesus não nos sobrecarrega com todas as coisas, mas coloca atenciosamente sobre cada um de nós apenas
algumas tarefas centrais como responsabilidades enfáticas. Ou seja, você não precisa fazer tudo, você tem algumas tarefas centrais, algumas responsabilidades enfáticas. São a nossa parte nos alegres fardos do amor. Não podemos morrer em todas as cruzes, nem Deus exige que o façamos. Sabe, a gente talvez pode levar essa pergunta, o que Jesus faria? Tinha um livro, né, antigamente. O que Jesus faria? Você não precisa tentar usar essa frase para se comparar com o rabino celibatário do primeiro século, porque não vai dar certo. Tá? Você tem outro estilo de vida, você vive em 2025, num grande centro urbano. Talvez você seja casado, talvez você tenha filhos. Mas você pode pegar essa frase e dizer assim, o que Jesus faria no meu lugar, aqui e agora? Em 2025, em Curitiba, o que Jesus faria sendo pai, sendo marido, nesse ambiente de trabalho? Sabe, onde Jesus vai, o reino está junto. Eu queria desafiar você a colocar o seu nome aqui e ver como isso pode ser uma realidade através de você também. Onde Jesus vai, o reino vai junto. Você pode colocar o seu nome? Fale aí baixinho para você mesmo. Onde a Camila vai, onde a Juliana vai, o reino vai junto. Onde o Cid vai, o reino vai junto. Onde o Jurandir vai, o reino vai junto. Será que a gente consegue arrastar aquela capa como Jesus? A gente é enviado e a gente é empoderado pelo Espírito Santo para isso. Para levar para casa. Exercícios para você fazer essa semana. Examine o seu estágio de vida e sua caminhada como discípulo de Jesus. Que sinais do reino devem condizer com a conjunção desses momentos? Você não precisa fazer tudo, mas Jesus comia e bebia com acolhimento, Jesus anunciava o reino e Jesus fazia milagres. Como que essas três coisas, na intensidade que cabe ao seu momento de vida e na sua fase de caminhada com Jesus, como essas três coisas podem se manifestar? Em segundo lugar, que pessoas próximas a você precisam de uma refeição que sinaliza boas-vindas no reino de Deus? Quem pode ouvir de você o evangelho de Jesus? Traga para sua mesa essa semana. Quem sabe marque uma janta. Quem sabe marque um café. Quem sabe você vai precisar tomar vários cafés e comer várias pizzas com essas pessoas. Mas não deixe de acolher pessoas na sua mesa. Por último, essa semana, fique atento para perceber oportunidades santas. Às vezes, o Espírito Santo dentro de você te dá uma incomodada, um descontentamento santo que você tem a respeito de alguma realidade, de alguma situação. Não fique sem fazer nada. Tessalonicenses, Paulo lá em Tessalonicenses nos orienta: não calem o Espírito Santo dentro de vocês. Fique atento para perceber oportunidades santas de acolher pessoas, de anunciar o reino, de fazer milagres. Seja intencionalmente participante na obra de Deus no mundo. Não espere que isso vá acontecer sem querer. Seja intencional na sua participação na obra de Deus no mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelos leves fardos do amor que o Senhor derrama sobre nós, para que a gente tenha compaixão de pessoas e realidades nesse mundo.
Obrigado porque a gente pode reconhecer que não depende de nós. Ai, Deus, muito obrigado porque não é algo que a gente possa fazer por mérito nosso. Nos ajuda a realmente entender isso, Pai. Mas nos ajuda também a entender, Deus, que o Senhor nos abastece com o Espírito Santo para que a gente vá. E enquanto a gente vai, a gente tenha compaixão, a gente proclame o Teu reino e a gente mude realidades. Deus, que a Tua palavra chegue fundo no nosso coração, na nossa mente hoje e nos empurre para uma ação. Essa não é uma proposta, Jesus, só de a gente ouvir, entender e achar bonito. A gente quer praticar, Pai. Nos ajuda a praticar o que o Senhor nos envia para fazer nesse mundo. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensino, pelo Teu empurrão nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.